Olá pessoal, meu nome é Cristiana Costa e sou professora de Direito Processual Civil. Semana passada nós estivemos aqui no blog dos concursos falando alguns temas de processo civil que seriam comuns ao Ministério Público da Paraíba, cujo edital já saiu, e a outros tribunais. Então, dando continuidade a esse raciocínio com assuntos comuns a vários concursos, inclusive esse da Paraíba que está em curso, eu vou trazer um outro tema que muito provavelmente será abordado em prova, que é o tema relacionado à citação. Inicialmente, é importante a gente conceituar a citação. A citação é o primeiro chamamento do réu para que ele venha se defender no processo. Então a gente sabe que, de acordo com a Constituição Federal, não existe processo válido sem contraditório e sem ampla defesa. E a ideia da citação é a gente chamar o réu para que ele venha compor o processo e que ele possa exercer a sua ampla defesa e o seu contraditório. Então, o primeiro chamamento do réu para que ele venha se defender no processo. Bem, mas existem várias formas de citação. Uma pessoa pode ser citada por carta, pode ser citada por oficial de justiça, pode ser citada por edital, ou ela ainda pode ser citada por meio eletrônico, que agora é a inovação que nós temos já há alguns anos do processo eletrônico, aquele que é todo virtual. O eletrônico, nós não vamos trabalhar com ele agora porque ele está em legislação diferenciada, não está dentro do Código de Processo Civil. Então a gente vai deixar ele de lado. Vamos trabalhar com a citação por carta, por oficial de justiça e citação por edital. Lembrando que a regra em nosso país é que a citação seja feita por meio de carta. E a citação por carta é aquela que é feita pelos Correios, em que a gente expede uma carta de citação, convocando o réu para se defender, em regra no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, ou seja, sob pena de, não se defendendo, haver uma presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor na petição inicial. Então é importantíssimo que o réu, atendendo a esse chamamento, ele compareça no prazo e se defenda. Então essa aí vai pelos Correios. Só que a situação excepcional é que nem sempre é possível fazer a citação pelos Correios. Existem algumas situações pontuais em que o Código de Processo Civil exige a citação por meio de oficial de justiça. Um exemplo é nas causas em que há a participação de um incapaz, quando o réu é incapaz. Então a gente não pode fazer entrega pelos Correios, porque essa citação ela tem que ser dirigida ao representante legal do incapaz. E o oficial de justiça tem que dar aquela certidão com fé de ofício de que o representante desse incapaz foi devidamente citado em nome dele. Então, em algumas situações pontuais, é o oficial de justiça quem se dirige até a residência do réu para ali fazer a citação, lendo todo o teor desse mandado. E o oficial, no verso do mandado, ele faz uma certidão onde ele dá fé, ou seja, garante que aquilo que ele está colocando é verdade, que fez a citação no dia, no horário e no local indicado. E a gente tem que ter em mente também que os prazos, eles não começam da data da citação. Os prazos de defesa, eles começam da data em que o juiz tem conhecimento oficial de que a citação foi feita. Então, por exemplo, se a gente está falando de citação por carta, os Correios têm que entregar a carta de citação e elas vão acompanhada no seu verso de um AR, que é o aviso de recebimento dos Correios, onde ele assina lá dizendo que a pessoa recebeu aquela carta. Esse AR é devolvido à Justiça e é juntado do processo. Na data em que o AR é juntado no processo, aí sim o juiz tem conhecimento que o réu foi citado e é a partir dessa juntada do AR cumprido no processo que nós vamos ter o início da contagem do prazo de defesa. Quando a citação é feita pelo oficial de justiça, conforme a gente já falou, tem que ter um mandado de citação e no verso, numa das cópias, vem uma certidão do oficial dizendo que citou aquela pessoa no dia, no horário e no local que ele indicar. E aí esse mandado vai ser devolvido com a certidão e juntado no processo. A partir do momento da juntada do mandado cumprido ao processo, começa a fluir o prazo de 15 dias para a defesa do réu. Mas fora essas duas citações, a gente tem uma que é mais incomum, que é a citação por edital. E ela ocorre quando o réu, primeiro, é desconhecido, isso pode acontecer em algumas ações, é raro, mas existe, ou ainda quando o réu está em local incerto, não sabido ou inacessível, onde nem os Correios conseguem chegar, nem o oficial de justiça consegue chegar.
como por exemplo numa favela em que é impossível o oficial de justiça adentrar, mesmo que a força, o risco é muito grande, se faz a citação por edital. Ou às vezes a pessoa está em local incerto e não sabido, ninguém sabe onde essa pessoa se encontra, ela faz por meio de edital a citação. Ou ainda quando a gente não tem a mínima ideia de quem é o réu, aí a gente também faz essa citação por edital. E ela consiste na publicação de um edital de citação, convocando o réu para se defender no prazo de 15 dias e que é publicado no Diário Oficial. É claro que ninguém acessa comumente o Diário Oficial, ninguém lê Diário Oficial. Então, dificilmente o réu tomaria conhecimento de que está sendo citado. Daí a gente chamar essa citação de uma citação ficta ou uma citação fictícia. E para a gente começar a contar o prazo de defesa do réu nesses casos, é necessário primeiro que o juiz arbitre um prazo a esse edital. Então o edital é publicado no Diário Oficial, aguarda-se o prazo que o juiz fixou ao edital, por exemplo, 30 dias. Edital com prazo de 30 dias. Aguarda passar os 30 dias e depois que acabar os 30 dias, inicia-se a contar o prazo de 15 dias para a defesa do réu. Então essas são as 3 modalidades mais comuns, as que mais caem em prova de citação, ou seja, de chamamento do réu para se defender no processo. Lembrando mais uma vez, se o réu deixa fluir o prazo e não comparece para fazer a sua defesa, vai haver a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor na inicial. O que significa dizer que ele vai perder? Não. Mas a chance de ele vir a perder a ação, ela aumenta consideravelmente, já que o autor agora, em regra, não vai mais precisar provar as suas alegações. E se o juiz percebe que ele tem direito diante do alegado, ele provavelmente vai ganhar essa ação. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Mais uma vez, aguardo vocês no nosso próximo vídeo e desejo a todos boa sorte.